Oi, oi, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Vamos para um vídeo muito aguardado, aquele vídeo que todo mundo planeja ao longo do ano inteiro, e é chegada a hora da gente fazer aqui nesse canal também o vídeo de melhores do ano. Vamos com as melhores leituras de 2023. Foram as leituras que eu fiz no ano de 2023. Quem me acompanha aqui sabe que eu leio alguns livros contemporâneos, mas não leio tantos lançamentos de autores contemporâneos assim, que o meu canal é um pouquinho mais focado nos clássicos, mas eu li muitas coisas que eu fui recebendo ao longo do ano, então tem muitos relançamentos, novas edições de clássicos aqui na lista, tem outros que não, que eu só fui ler pela primeira vez esse ano. Eu categorizo assim, eu boto as leituras que eu fiz pela primeira vez no ano, não incluo aí as releituras. Esse ano foi um ano de muitas releituras para mim, eu li bastante livro, mas eu li muita coisa pela segunda, terceira, quarta vez. Eu li muito teatro por conta dos meus cursos. Aliás, tem curso novo chegando em breve, curso online de clássicos da dramaturgia, mas vamos lá para a nossa lista, para não ficar muito longo o vídeo. Vou mostrar um pouquinho quais foram as minhas leituras favoritas do ano de 2023, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Queria ter publicado esse vídeo no final do ano passado, mas acabei não conseguindo, enfim, por toda a questão do fim do ano. Mas antes tarde do que nunca, começando o ano novo, feliz ano novo para todo mundo, vamos relembrando quais foram os melhores livros lidos no ano passado. Começando, não tem nenhuma ordem de preferência, eu não costumo fazer isso, porque é difícil demais ranquear assim para mim. Mas eu fiz aqui um apanhado de mais ou menos uns 10, com alguns roubos. Vamos lá. Começando com essa novela do Thomas Mann, O Mário e o Mágico, que eu li lá no começo do ano de 2023. Tem vídeo aqui no canal, todos que tiverem vídeo aqui no canal, eu vou deixar tanto o card aqui no vídeo, quanto eu vou deixar linkado aqui no box de descrição abaixo. Para a grande maioria tem vídeo aqui no canal, alguns, nem todos eu consegui gravar, mas para o Mário e o Mágico tem vídeo. É mais uma joia do Thomas Mann. O Thomas Mann, ele realmente tem uma escrita que é muito fascinante, porque ela é muito elegante, né? A escrita do Thomas Mann, ela é muito sólida, robusta, muito fascinante. Ao mesmo tempo, o Thomas Mann fala de coisas, né, que todo mundo compreende. Assim, eu acho que ele exige da gente uma atenção, um cuidado na leitura, assim. Por outro lado, eu não acho que ele escreva difícil. Eu acho que os temas que ele está tratando, as questões que ele está tratando, são de uma complexidade, assim, imensa. Mas ele fala de uma forma muito relacionável. E no Mário e o Mágico tem essa história que é um pouco autobiográfica, né, inspirado num episódio que o Thomas Mann realmente passou, assim, no começo ali do século XX, num litoral italiano, em que ele começa a ver, de certa forma, um comportamento ali daquele vilarejo, daquela cidade litorânea, ficando cada vez mais fascista, né? Ficando cada vez mais avessa a estrangeiros, a super patrióticos, né? E, enfim, com um comportamento muito esquisito, coisa que a gente infelizmente está muito familiarizado no período recente, assim, da história do nosso país, né? E no mundo, na verdade. Então é um livro, assim como ele é Segunda Guerra, ele é pré-nazismo, na verdade, mas ele já aponta todos esses tremores sísmicos que já estavam rolando ali da ascensão do nazifascismo na Europa, numa novela, na figura desse mágico, né, que vai ter seu ápice na figura desse mágico chamado Tipola, que é um mágico que faz um espetáculo extremamente violento, agressivo, mas que espetaculariza esse fascismo, e de certa forma todo mundo fica um pouco fascinado pelo teatro desse fascismo. Então é uma novela curtinha, de você ler muito rapidamente, mas maravilhosa. Eu ainda não li os grandes livros do Thomas Mann, Montanha Mágica, Buddenbrook. Eu só li essas pequenas novelas, mas nas pequenas novelas a gente já consegue ter dimensão, né,
da beleza narrativa e da força da escrita do Thomas Mann, esse autor que é dos maiores de todos os tempos. Bem, então, além de Mário e o Mágico, outra leitura lá do começo do ano, que foi uma leitura muito maravilhosa, um dos melhores livros do ano, com certeza, e um livro muito complexo, difícil também, tem vídeo aqui no canal, foi o Satan Tango, o Tango de Satã, do Laszlo Krasznahorkai, autor fantástico, húngaro, que é um livro contemporâneo que já figura aí entre os grandes livros da literatura contemporânea. É um livro que, eu falo ali no vídeo que eu gravei sobre ele, faz lembrar muito, né, tá na esteira ali de autores como Kafka ou Beckett e o próprio Dostoiévski, que faz lembrar bastante, mas o estilo de escrita do Krasznahorkai é muito único. Você vê que ele está realmente escrevendo de uma forma que é difícil distinguir o que é pensamento, o que é o narrador, o que são os personagens. É uma espécie de fluxo, mas não chega a ser exatamente um fluxo de consciência, mas tem uma indeterminação narrativa que é muito instigante, ao mesmo tempo é muito exigente, assim, porque às vezes demora, é um livro lento, é um livro que demanda, não é um livro de leitura rápida, nem um pouco, mas é um livro muito recompensante, que tem uma estrutura. Quando você chega no fim desse livro, você fala, meu Deus do céu, é uma das melhores coisas dos últimos tempos, porque ele tem uma estrutura, tem um ardil aí nessa construção, tem uma engenhosidade na construção do Krasznahorkai. Fora que, assim, é muito interessante você ver um autor também que está tentando buscar novas formas que sejam que nos desafiem, que nos coloquem em face do desconhecido, né? Assim, eu acho que a literatura contemporânea às vezes parece muito viciada em forminhas já muito reconhecidas do romance, né? O romance que já passou por Kafka, já passou por Beckett. Então, como escrever romances na contemporaneidade sem levar em consideração todas essas crises da forma, do gênero. E o Krasznahorkai faz isso de uma forma brilhante aqui no Satan Tango. Assistam lá o vídeo de resenha. E tem o filme também, que eu não tive coragem de ver até hoje, um filme imenso de 7 horas, que eu não consigo baixar esse filme. Aliás, se alguém tiver um link aí para me mandar, é difícil de achar o filme numa boa qualidade. Bom, quero muito ver, mas preciso ver na TV, tem que tirar um dia para assistir, porque 7 horas é forte. Outro livro maravilhoso que eu li em 2023, que também está resenhado aqui no canal, foi esse que eu recebi da editora Todavia, O Filho de Jesus, do Denis Johnson. Um livro de contos, um livro curtinho, maravilhoso, uma escrita muito angustiada, com os contos, todos os contos parecem ter mais ou menos uma mesma voz narrativa, assim. A gente fica na dúvida se é o mesmo personagem que narra todos eles ou não. Todos eles vão falar um pouco sobre uma decrepitude assim, norte-americana, aquelas pessoas muito à margem dentro de um Estados Unidos para fora do sonho norte-americano, né? Um Estados Unidos que promete, com o neoliberalismo, com o capitalismo, promete mundos e fundos e entrega, na maioria das vezes, uma bela de uma desgraças psíquicas, emocionais, físicas. Esses personagens estão todos aqui se arrastando nessa sujeira e na dificuldade de se relacionar, sendo muito violentos. É um livro repleto de muita violência, de acidentes, de sangue, de gente morrendo, e as pessoas morrem com uma banalidade assim que é um pouco assustadora. Mas é um livro muito belo, também é um livro muito poético, com lindas metáforas, assim, é um livro muito lindo. Eu fiquei muito contente de ter lido ele, virou um grande favorito desse autor chamado Denis Johnson. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado.
Pois muito bem, depois eu fiz... aqui vai entrar já o primeiro roubo, que eu botei dois livros do mesmo autor. Porque esse ano foi um ano que eu dei um curso sobre Nelson Rodrigues, sobre o teatro do Nelson Rodrigues, então eu também peguei vários livros do Nelson Rodrigues para reler ou para ler pela primeira vez, e eu nunca tinha lido o Asfalto Selvagem, que é o Engraçadinha, né? Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Virou série na TV Globo, tem versão para cinema também. Enfim, é um clássico do folhetim do Nelson. Foi publicado, se eu não me engano, lá nos anos 60. E eu não tinha lido ainda. Os folhetins do Nelson são tidos meio que como um pouco menores dentro da obra dele, mas eu acho alguns deles, os poucos que eu pude ler, assim, tem já uma espécie de exploração de tudo que ele vai investigar nas suas peças, e eu, assim, foi como se eu estivesse vendo realmente uma novela, porque o folhetim é muito parecido com esse formato que a gente tanto está familiarizado, tanto gosta de acompanhar, que é a novela, e ver uma novela, né, ou ler uma novela escrita pelo Nelson Rodrigues, com todas aquelas personagens maravilhosas, complexíssimas, super contraditórias, que são anjos e são demônios ao mesmo tempo, é muito maravilhoso. Eu fiquei muito apaixonado pelo Asfalto Selvagem, e eu também li O Casamento, que eu só tinha lido quando eu era muito jovem, eu não me lembrava muito bem, enfim, então eu considero como uma leitura de primeira vez, assim, porque esse, assim, eu acho que dos romances que eu li do Nelson é realmente o meu favorito. O Casamento, ele é fantástico, parece quase um Proust do Nelson Rodrigues, a maneira como ele fala da memória, como esses personagens o tempo inteiro estão misturando o psicológico, o presente, o passado. É uma espécie de Vestido de Noiva, né, a peça famosíssima do Nelson, em formato de romance, assim, mas com muitas diferenças em relação ao Vestido de Noiva. E eu acho que o romance dele é um romance muito bem escrito. Os personagens e as circunstâncias são inesquecíveis, todas as crises desses personagens são fabulosas. Então acho que vai ficar aqui meio empatado, tanto o Asfalto Selvagem quanto o Casamento são maravilhosos. Tanto a personagem da Engraçadinha, nas suas duas fases, né? O livro da Engraçadinha é dividido com ela jovem, depois ela adulta. Primeiro ela descobrindo o desejo, sexualidade, o seu corpo, e o quanto ela era encantadora, sedutora, uma mulher que é tão linda, que até ela própria se apaixona por ela mesma, assim, né? Faz amor lésbico com ela mesma, como diz o Nelson Rodrigues, no espelho, e que todo mundo se apaixona por ela, todo mundo, familiares, vizinhos, desconhecidos, homens, mulheres, todo mundo. E depois da segunda parte ela volta carola, crente, protestante, teofilista. É muito divertido, é maravilhoso. Todos os personagens aqui são geniais, e no Casamento também. Todos os personagens são fantásticos, todos mesquinhos, todos são, assim, muito filhos da mãe, assim. E tem uma das cenas mais fortes, eu acho, da literatura brasileira aqui, que é, enfim, a cena do menino, da bicha que se vinga do próprio pai, mandando ele assistir ele com outro cara na frente dele. É maravilhoso. Assistam, tem um vídeo pro Casamento aqui. Pro Asfalto Selvagem eu não consegui gravar vídeo, infelizmente. Quem sabe em breve eu trago um vídeo aqui pro canal. Mas Nelson Rodrigues, vocês sabem que eu sou obcecado, é um dos maiores autores brasileiros, assim, sem sombra de dúvida. Ele é eterno, para sempre, causando as maiores emoções, e perturbando a gente de maneira, assim, fundamental. Esse é o papel da arte. A arte precisa tirar a gente da nossa pasmaceira, do nosso lugar comum, precisa tirar a gente das nossas certezinhas, das nossas pequeninices da vida, para as nossas miudezas, essas bobagens, essa vidinha, uma vidinha careta que a gente tem e tal. E a arte é a chance da gente viver outra coisa, né? Da gente renovar o sonho, a possibilidade de viver. Então, assim, e isso causa violência, né? Isso é violento, é um gesto muito violento.
E o Nelson Rodrigues usa essa violência, Dostoiévski usa dessa violência, e beleza ao mesmo tempo, beleza e violência convivendo. Realmente é como se fosse, né, ler uma tragédia. O Nelson Rodrigues é o nosso trágico brasileiro, é o nosso Sófocles, é o nosso Eurípides. Por falar em literatura que incomoda, que é a literatura que eu gosto, a literatura que assombra, que faz a gente se arrepiar inteiro e ficar, e ao mesmo tempo é hilária, tinha que ter Thomas Bernhard, que é também um dos meus autores favoritos, mais amados de todos os tempos. E esse ano teve o lançamento dessa novela chamada Sim, uma novelinha curta do Bernhard, mas de lascar, de rasgar, de querer, sei lá, terminar com tudo, sair da sua casa e desistir de tudo, porque é muito boa e é muito forte. E ela tem todo um tom que parece, tem vídeo aqui no canal também para ela, é um vídeo que eu gostei muito, inclusive, de fazer. Nele eu falo melhor um pouco da narrativa, assim, aquelas narrativas do Thomas Bernhard que parecem sempre girar mesmo em torno de um mesmo personagem, numa situação muito, muito curtinha, assim, personagens confinados, sempre giram em relação, de alguma forma, ao suicídio. O suicídio sempre aparece ou no personagem que está narrando ou em algum personagem que está próximo a ele. Aqui no caso a gente tem esse cara que é um cientista e ele não aguenta, ele está em crises psicológicas muito fortes, ele está sofrendo de depressão já há bastante tempo e ele não consegue mais produzir nada, enfim. E ele visita esse amigo, que é um amigo que sempre tira ele um pouco desse buraco. E aí não tem funcionado mais muito ultimamente, então ele está assim, realmente quase que à beira do suicídio. E então esse amigo dele recebe uma visita de um casal, de um homem e uma mulher, e essa mulher visitante, conhecida desse amigo dele, ela é uma mulher persa, e ele acaba tendo uma identificação com essa mulher, ele acaba se enxergando um pouco como nela, vendo ela como uma espécie de duplo dele, assim, ele tem uma afinidade imediata, instantânea, dessas meio inexplicáveis. Eles nem conversam muito, mas eles... E então eles começam a passear juntos, eles começam a ter fazer umas caminhadas na floresta, enfim, no meio de uns pântanos lá na Áustria, enfim. E é um livro lindíssimo, como tudo que o Thomas Bernhard escreve, é muito forte e é inesquecível. Então, Sim, e tem esse título tão lindo, né? Sim, o nome do livro é apenas Sim. Só que quando você chegar no final e você descobrir o porquê desse título, sei lá, eu fiquei uns 2 dias assim, mal depois desse livro. Mal. Sei nem se deveriam ler esse livro, porque era para eu indicar coisas, melhores livros de 2023, e esse assim, é de lascar. Pelo menos comigo, ele teve esse efeito. Bom, depois, esse ano também foi um ano de muita literatura de ficção científica aqui no canal. Eu adoro ler ficção científica e, inclusive, a gente começou um projeto aqui no canal, que é um projeto de leitura do Philip K. Dick, lendo Philip K. Dick agora nesse primeiro semestre de 2024. A gente vai ler agora para o mês de janeiro o Ubik. Então, no fim do mês, eu solto o vídeo aqui no canal para a gente falar um pouco sobre o Ubik. Então, tinha que ter um Philip K. Dick que tenha sido lançado esse ano. Eu li alguns, mas o meu escolhido como favorito do Philip K. Dick desse ano, minha ficção científica favorita de 2023, foi O Labirinto da Morte, que saiu pela editora Suma. Também tem vídeo aqui no canal, tá linkado aqui embaixo no box de descrição. Eu adorei esse livro. Eu podia ter escolhido vários outros. Eu adoro Philip K. Dick. Eu me diverti muito lendo Os Três Estigmas de Palmer Eldritch esse ano, que também é um fantástico. Acho que era esse ou O Labirinto da Morte, mas eu não sei explicar por que O Labirinto da Morte falou mais a mim. Assim, eu achei ele um livro tão estranho. Eu achei ele até esquisito em relação à própria produção do Philip K. Dick. Eu também li O Olho do Céu, que foi o último vídeo que eu resenhei aqui pro canal, também adorei. Mas O Labirinto da Morte tem
Ele se passa todo nesse planeta chamado Delmak, e um grupo de pessoas vai para lá, 14 pessoas vão para esse planeta, e lá essas pessoas começam a morrer todas. Então, assim, é uma espécie, eu até brinco no vídeo, falo que é uma espécie de Agatha Christie fundida ao Philip K. Dick, né, no universo do Philip K. Dick. E ele é um livro que se passa todo nesse planeta que é muito opaco, é um planeta misterioso demais, e ele tem um final, assim, que eu achei muito surpreendente. Ele vai te dando um plot twist atrás do outro. Então é um livro que entretém pra caramba, tem discussões sobre religião, sobre realidade, né, como sempre no Philip K. Dick. Enfim, e eu achei ele muito, muito bom porque ele é sombrio, ele tem um tom nebuloso, assim, que é nevoento, assim. Também lembra um pouco, parece que Lost, eu acho que foi inspirado no Labirinto da Morte. Tem alguma coisa meio de uma versão ficção científica, assim, de Lost. Tem uma coisa meio Alien, né, o Oitavo Passageiro, assim, naquele clima, nesse clima, assim. O The Thing, Enigma de Outro Mundo, do Carpenter, tem bem essa coisa do tipo, todo mundo desconfiando de todo mundo, quem está nos matando. É um ótimo thriller de ficção científica, eu amei esse livro. Eu também coloquei aqui na lista 2 peças que eu li do Shakespeare, que eu nunca tinha lido antes, e eu fiquei na dúvida de qual escolher como a minha favorita de 2023. Eu escolhi essas 2 peças, eu só tenho elas aqui no volumão do Shakespeare, do Teatro Completo, que sai pela Nova Aguilar, né? São 2 tragédias que eu li algumas, eu fui relendo várias peças do Shakespeare esse ano, estou preparando um curso sobre Shakespeare, e eu li essas 2 peças que são muito fascinantes e acho que elas são um pouco menos comentadas, né, dentre as grandes tragédias. Uma talvez mais do que a outra, assim. Uma delas foi o Júlio César, que eu nunca tinha lido, e eu achei muito maravilhosa. É uma peça, como sempre, né, as questões políticas são muito fortes, mas você pode ler a peça como uma discussão sobre o poder, obviamente, como todas as peças do Shakespeare, uma disputa pelo poder. Mas ele é uma peça em que o personagem do Brutus, que é mais protagonista do que o Júlio César, na verdade, né? Que é assassinado mais ou menos na primeira metade da peça. Então você acompanha o Brutus, e o Brutus, ele é um personagem muito instigante, ele é muito dúbio. Ele teoricamente deveria ser aquele que, né, como ele é aquele que arquiteta o assassinato do César, você deveria achar que ele é uma espécie de antagonista, de vilão, e ele é. Por outro lado, o Shakespeare constrói ele de uma maneira extremamente complexa. Ele não é tão detestável quanto você imaginaria, assim. Ele é até bastante humano, né? Mas é uma peça que eu nunca tinha lido. E assim, como é maravilhoso ler Shakespeare, como é prazeroso e como é muito bom descobrir, ficar redescobrindo Shakespeare o tempo inteiro. E eu li uma outra peça do Shakespeare chamada Timão de Atenas, que é uma peça tida como talvez uma das menores tragédias do Shakespeare, menores no sentido de qualidade, assim. É uma peça que até dizem que ele não terminou de escrever, que o final é super apressado e tal. E é uma peça esquisitíssima, só que é uma peça maravilhosa. Porque eu que gosto de ler um Beckett, um Kafka, um Thomas Bernhard, para quem é fã dessa galera da misantropia, o Timão de Atenas, do Shakespeare, é uma peça sobre um misantropo. É um camarada que, na verdade, ele é um homem nobre de Atenas, um homem muito rico, e o enredo é bastante simples, assim, ele vive dando benesses para os seus amigos, ele dá dinheiro para todo mundo, ele dá 1000 jantares, a pessoa se encrenca com a lei, ele tira as pessoas da cadeia, ele é o cara mais mão aberta do mundo, ele ajuda os artistas locais, ele compra os quadros dos pintores, ele encomenda a poesia dos poetas, ele é um mecenas, enfim, ele dá tudo que ele tem para todo mundo, o cara mais mão aberta do mundo, e aí obviamente ele acaba dilapidando toda a sua fortuna, então ele perde tudo.
E aí, quando ele se vê ali zerado, quando a fonte seca totalmente, claro que ninguém mais quer saber dele, todo mundo vira as costas para o Timão de Atenas e ele fica completamente sozinho. E aí, diante dessa ingratidão de todo mundo, ninguém ajuda ele, ninguém se levanta uma palha para ajudar ele. Ele se isola, ele vai para o meio da floresta e ele vira assim o maior misantropo. Ele começa a execrar a humanidade. E aí tem um monólogo, que é uma das coisas mais maravilhosas de todos os tempos, que é um monólogo acabando com a humanidade, falando que a humanidade realmente não vale absolutamente nada. Então ele convida todo mundo, assim, ele grita para a cidade inteira, para todo mundo largar os seus familiares, destruir a cidade, destruir a propriedade, esquece casa, esquece amigos, esquece parente, cospe na comida, assassina, uma ódio aos crimes. Ele começa a virar tipo o maior agitador misantropo anti-sociedade assim, do planeta, e é maravilhoso. Maravilhoso. Quem gosta de Thomas Bernhard, tem aqui um Thomas Bernhard do Shakespeare no Timão de Atenas. É uma peça pequena, cheia de problemas, realmente não é da peça mais bem acabada, mais bem escrita, mas uma peça muito pouco comentada que tem coisas ótimas. Eu amei ler Timão de Atenas, fiquei muito surpreso, acho que justamente por achar que seria uma das piores de todas, eu fiquei assim, encantado. Amei. Leiam Timão de Atenas, leiam Júlio César, leiam Shakespeare. Shakespeare é maravilhoso, tudo. Até a peça ruim do Shakespeare é boa, então... Bom, chegando aqui mais para o fim, eu não podia não colocar na lista o grande clássico que eu li esse ano, Ana Karenina, leitura que a gente fez para o Clube do Livro aqui do canal. Esse, infelizmente, também não tem vídeo aqui para o canal, mas convido vocês a participarem do meu Clube do Livro. Todo apoiador aqui do canal tem direito a participar do nosso Clube do Livro. Para apoiar o canal é só clicar no link aqui embaixo. Clicando aqui no link do Catarse, apoiando o canal, você participa do nosso Clube do Livro e a gente tem leituras todos os meses de grandes clássicos. A gente leu durante 3 meses o Ana Karenina em 2023. Não consegui parar e gravar um vídeo assim, à altura desse clássico aqui para o canal, mas é um livro, né, falar do Tolstói também, falar do Shakespeare, falar do Tolstói, assim, é redundante, é chovendo molhado, é um grande livro, assim, é maravilhoso. Para mim é tão bom quanto Guerra e Paz, né? Ele não tem aquelas cenas todas de guerra fantásticas do Guerra e Paz, mas ele tem toda essa vida doméstica, toda a vida doméstica da aristocracia russa, com a personagem da Ana, que é a personagem que todos os personagens do Tolstói suscitam as mais diversas reações. Tem gente que ama a Ana, tem gente que odeia a Ana. Você consegue sentir todos os sentimentos, assim como os personagens do Shakespeare. Shakespeare, aliás, que o Tolstói criticava, né? Tolstói é uma das poucas pessoas que falavam mal de Shakespeare, mas que, assim como Shakespeare, cria personagens que são assim impossíveis de você definir o que eles são, se são bons, se são maus, se são ruins. Eles são tudo, né? São da dimensão da gente, assim. E o Tolstói faz isso como ninguém. Ele parece construir personagens que a gente conhece, como diz o Nabokov. Parece que você abre uma janela quando lê um livro do Tolstói e que você vê as pessoas passando, assim, que você vê a vida das pessoas, porque elas são mais vivas do que a própria vida. A maneira como... Eu fiquei muito comovido no fim de Ana Karenina. Todo mundo sabe o final de Ana Karenina, mas, enfim, se você não sabe, eu não vou estragar aqui e tudo, mas todo mundo sabe como é que termina. E eu fiquei muito surpreso, em mesmo lendo o livro inteiro, sabendo qual era o final da Ana, mesmo sabendo como ia acabar, assim, ler todo o processo psicológico da Ana no final foi uma coisa que me lembrou até o próprio Mrs. Dalloway, porque eu acho muito moderno o que o Tolstói faz ali no fim do livro, com todo o processo psicológico da personagem, com a personagem misturando o que ela vê com o que ela sente. Eu achei assim, uma das coisas mais avassaladoras da literatura, fora todo o painel de personagens, né, que parece que você está também vendo uma grande novela, uma grande série, mas muito bem escrita, com todo o interior desses personagens revelado a você, de uma forma que você se identifica e não se identifica com todos ao mesmo tempo. Então, o Lievin, né, a bondade do Lievin, ao mesmo tempo, às vezes o Lievin te irrita profundamente.
Tem a cena mais linda do Lievin se encontrando com a Kitty na festa e que ele se declara para ela sem falar, escrevendo com giz na mesa, assim, uma cena de declaração de amor que não usa a palavra, não usa o verbo, uma das coisas mais lindas, assim, e que foi inspirado no próprio Tolstói, na própria história do Tolstói com a esposa dele, enfim. Um livro deslumbrante, genial, obra-prima da literatura, que vira daqueles livros que você não esquece nunca mais, assim, nunca mais, e é para reler assim que der, de novo e de novo. Se você quer se dar um presente para sua vida, assim, você lê o Tolstói. Você enfileira, vai lendo um Tolstói por ano, assim, que é o maior escritor, talvez, de todos os tempos de romance, assim. O que ele faz com a forma do romance é uma coisa absurda. Bom, também li esse ano, vou ter que dar uma acelerada, eu falo pra caramba, eu vou ter que dar uma acelerada porque a minha bateria vai acabar. E eu li também o Curtiço, livro que a gente tem que ler pro colégio, né? E eu não li no meu colégio, eu menti, não façam isso em casa. Leiam o Curtiço, porque é maravilhoso. E aí eu menti no colégio, eu decorei o que eu tinha que decorar para passar na prova, entendeu? Eu escrevi lá tudo que eu tinha que decorar sobre naturalismo brasileiro e passei. Inclusive tirei uma nota, sei lá, provavelmente boa. E li uns pedaços, assim. Mas agora eu peguei para ler. Falei, não posso continuar vivo e não ler o Curtiço. E é, assim, maravilhoso. É maravilhoso, assim, por que eu não tinha lido isso antes? Acontece a mesma coisa quando a gente lê o Dom Casmurro, quando a gente lê o Memórias Póstumas, depois do colégio, depois que passa a obrigatoriedade. Tem que ler no colégio, é obrigatório mesmo, tem esse negócio de, não deviam pedir pra gente. Não devia pedir sim, tem que pedir, você não vai conhecer, a gente conhece Fórmula de Bhaskara, não vai conhecer os nossos maiores livros, maiores clássicos da nossa literatura, não, tem que conhecer desde pequeno. Mas ler depois, né? Você viveu a vida e aí você voltar para essas obras, assim, entender por que elas são infinitas. Aqui a gente tem um retrato do Brasil de hoje, de agora. Isso aqui é o Rio de Janeiro ainda hoje, né? Assim, por mais que você tenha um retrato muito lindo da pobreza no século XIX, das relações de poder no século XIX, do dono do cortiço, você tem lá a figura do João Romão explorando a pobreza para poder enriquecer e sendo absurdamente mau caráter, protótipo ali do homem capitalista que quer acumular dinheiro, não pode gastar, só quer acumular e se enriquece explorando a miséria alheia, com todas as questões raciais, né? A questão do racismo é terrivelmente forte aqui no livro. Agora, uma coisa que ninguém comenta, que eu vejo pouquíssima gente comentando, é que as cenas do Curtiço, as cenas de sexo são maravilhosas. Tem cena de sexo lésbico, pegação lésbica, assim, maravilhosa, século XIX. Tem personagem viado, tem a personagem da Pombinha, que é maravilhosa. Bom, tem a diva Rita Baiana, inesquecível, personagens inesquecíveis, livro fantástico. O Curtiço virou grande favorito. Também é livro que você tem que ler, reler, reler. Clássico é para reler a vida toda, assim. E o Curtiço é muito bom. Independente de todos os problemas do naturalismo, o naturalismo tem 1 milhão de questões, assim, que são às vezes delicadas, mas ele supera as questões da própria escola literária, vai muito além, e é um livro maravilhoso. Depois eu faço um vídeo só para ele aqui no canal. E para fechar, vou correr porque a bateria vai acabar. As Avessas, que foi o último livro que eu li no ano de 2023, o livro do Joris Karl Huysmans, é um francês. As Avessas é um clássico do decadentismo francês, um clássico do simbolismo. Esse é o livro que o Dorian Gray lê lá no Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e é o livro que faz o Dorian Gray descer no inferno e virar aquela perversidade que a gente conhece. Esse livro é um livro maravilhoso, maravilhoso. Não acontece absolutamente nada o livro inteiro. Um personagem que é um dandy, fica enfiado dentro de casa o dia inteiro, e ele é um homem muito, muito rico, um aristocrata super decadente, detestável, que acumula riquezas e riquezas, e ele vive pela estética, ele vive pelo artifício. Então ele passa um período recluso, ele decide que ele vai ficar também completamente longe da sociedade, um grande misantropo também, como o Timão de Atenas,
para ficar vivendo de experiências estéticas. Então cada capítulo é como se fosse um Buvard e Pécuchet, é como se cada capítulo fosse um ensaio do Montaigne, assim, é ele divagando sobre alguma área da experiência estética humana, a literatura, a música, os odores, o paladar. E tem a famosa cena aqui que ele pega uma tartaruga, ele tem uma crise estética absurda, que ele acha que tudo tem que combinar e ter cores sedutoras dentro do quarto em que ele tá. Aí ele pega uma tartaruga, acha que ela não combina, ele quer muito ter uma tartaruga na sala, acha que ela não combina com a cor do tapete ou com o tom da parede, pinta a tartaruga inteira de dourado, depois acha que ela continua não ornando, não fica bonito para os olhos. Aí ele enfia um monte de pedraria na tartaruga, enfim, é hilário, ao mesmo tempo é muito hilário, é um livro muito divertido, um livro sem enredo, mas é um livro de fruição estética, assim, de uma beleza. Eu vou gravar vídeo para ele aqui no canal também, mas é assim, virou um grande favorito da minha vida. É tipo um Oblomov, assim, é um grande personagem, o Desan Santos, que é o protagonista do As Avessas. E o Huysmans é um grande autor francês que é muito pouco lido aqui também, assim, é lido por poucos. Ele tem 2 grandes livros, tem esse e o Nas Profundezas, o Labat, que eu também quero muito ler, um livro que, enfim, tem missas satânicas e eu tô doido para ler também. Então As Avessas ficou aqui para fechar essa lista, fechando essa lista de grandes favoritos do ano. Obrigado por ter ficado até aqui. Me conta os seus favoritos de 2023. Me diz aqui embaixo quais são as suas melhores leituras do ano de 2023. Apoie aqui esse canal se você gosta do meu conteúdo. Entra aqui no Catarse, dá um apoio com o que você puder e dá o like, né? Compartilha, comenta esse vídeo, me ajuda a divulgar esse canal para chegar em mais gente. Estamos fechando agora 7.000 inscritos. Obrigado por todo mundo que se inscreve aqui no meu canal, que gosta do que eu produzo. Vamos ficar falando mais sobre literatura, teatro, artes, tudo que eu amo. Muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Valeu, beijo. Feliz Ano Novo.